E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Luciano. Hoje a gente vai aprender sobre algoritmos e a gente vai entender por que computação pode ser bastante interessante e por que às vezes eu falo que pode ser até mesmo bastante divertido. Algoritmos às vezes são comparados com quebra-cabeças, e eu pelo menos gosto bastante de quebra-cabeças ou desafios que me fazem ter que pensar bastante antes de conseguir saber a resposta. Às vezes isso acontece com os algoritmos porque eles na verdade são somente um pequeno pedaço de um programa ou um sistema mais complexo. E às vezes esse pequeno pedaço tem um problema que pode ser bastante interessante ou até mesmo difícil, que faz com que você não saiba a resposta na hora e tem que parar para pensar um pouco antes de você conseguir resolver. Agora pode parecer meio estranho isso que eu tô falando, que algoritmo que você nem sabe o que é pode ser divertido, mas pode ficar tranquilo que mais pra frente você vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas primeiro de tudo, o que é um algoritmo? Eu tive até que procurar um pouquinho na internet para ficar mais claro e bem definido aqui, eu vou ler um pouco para ficar mais fácil da gente entender. Na verdade, então, um algoritmo, pela definição aqui da Wikipedia, é uma especificação bem definida e não ambígua que resolve uma classe de problemas. E para ele ser efetivo, um algoritmo deve usar uma quantidade de tempo e memória finitos, ou seja, não pode ser uma definição infinita de algo que a gente tem que fazer. E uma outra definição é uma série de regras que define bem um conjunto de operações. Pode parecer meio complexo, mas na verdade é bem simples. Fica com essa ideia na cabeça que daqui a pouco a gente vai entender ela direitinho. Eu vou dar agora algumas definições só para a gente entender um pouco o que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, para não ficar muito complicado os termos que eu usar, tá bom? Então o que a gente precisa saber inicialmente é que um programa é uma série de algoritmos. Um algoritmo pode ser uma sequência de instruções ou também de outros algoritmos. Um algoritmo também tem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Essas entradas e saídas, na verdade, são variáveis, ou seja, um conjunto de variáveis. Uma variável, eu já falei no meu outro vídeo, mas talvez não tenha ficado claro. Uma variável, na verdade, é uma coisa que armazena qualquer um tipo de valor. Uma variável ela tem que ter um identificador. O identificador ele pode começar com letra, não pode ter espaço, pode ter número, mas não pode começar com número. E as instruções que eu falei que os algoritmos podem ter, podem ser atribuições, comparações, laços, que a gente chama de loops, operadores matemáticos, podem ser soma, subtração, multiplicação, divisão, podem ser funções, entre outros, mas esses são os exemplos básicos para a gente aprender agora. Eu passei meio que correndo por isso tudo só pra gente ter uma lista de definições pra gente entender o que eu vou falar daqui pra frente. Mas se você quiser procurar, você pode procurar na internet, que tem isso tudo muito mais bem definido. E eu vou colocar na descrição também uma apostila do professor Adriano Cruz, da UFRJ, que é uma apostila que eu considero um material muito bom. Foi o primeiro material que eu li sobre algoritmos e programação, e lá ele explica isso tudo que eu falei agora mais aprofundado, e também explica a teoria do porquê das coisas. Provavelmente até agora você entendeu mais ou menos, e tem muita coisa que você não sabe para que serve, ou então como usar na prática. Agora eu vou explicar como isso tudo é aplicado no algoritmo. Existem muitas formas de definir um algoritmo, mas independente de como for, a principal ideia é sempre ficar claro o objetivo dele e ser muito bem definido como ele deve ser executado. A primeira forma de definir um algoritmo que eu vou mostrar para vocês é uma definição que a gente encontra na apostila do professor Adriano, que eu comentei ali atrás. Vamos supor que uma escola tem um programa, que uma parte desse programa a gente precisa calcular qual a maior nota dentre 3 de um aluno. Eu vou, junto com vocês, vou tentar explicar aqui o que é cada coisa. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um algoritmo para calcular a maior nota de um grupo de notas. A entrada, que eu tinha comentado anteriormente, são 3 notas de um aluno, que vai ser nessa variável que a gente chama de nota aluno. A saída é a maior das notas do aluno, que a gente vai chamar de maior nota. Então, nesse algoritmo, a gente tem aqui início e fim, que diz que o algoritmo inicia aqui e termina aqui. Tipo, eu tô falando, mas realmente é uma coisa que é bem simples mesmo. E pra gente saber o que o algoritmo faz, a gente simplesmente lê o que tá escrito como se fosse um texto. Isso daqui é um comentário quando tem esse traço em tracinho, tá? Então a gente vai primeiro ler a primeira nota. E como a gente faz? A gente lê a nota aluno. Então aqui nesse algoritmo a gente está considerando que as 3 notas estão na mesma variável. Dado que a gente tem a nota aluno, a gente vai colocar ela na maior nota, porque anteriormente a gente não tinha nenhuma nota e a maior nota era zerada. Então a gente põe a primeira nota como a maior nota. Depois disso a gente vai ler a segunda nota, ou seja, ler de nota aluno novamente. E agora a gente vai comparar. Se a nota aluno que a gente tem é maior do que a maior nota, então só se isso for, essa condição aqui for válida, né, que é condição, tinha comentado anteriormente, a gente vai
pegar a nota aluno e colocar na maior nota. Essa setinha geralmente é uma atribuição, que eu tinha já comentado anteriormente também. Então a gente vai pegar a nota aluno e colocar na maior nota. Depois disso, a gente vai ler a terceira nota e provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a segunda. Ou seja, se essa terceira nota que a gente tem agora for maior do que a maior nota, somente se essa condição for verdade, a gente vai colocar na maior nota a terceira nota. E no final a gente vai imprimir a maior nota das notas é a maior nota. Então é bem simples mesmo. Provavelmente para você que nunca viu um algoritmo, você conseguiria entender o que esse algoritmo aqui quer fazer. Talvez você ficasse meio complicado com esses símbolos que a gente tem aqui, que é essa setinha e o maior, mas sabendo que sempre que você tem um se, você tem uma condição, talvez você consiga entender isso. E a parte da setinha é só você ver que você está apontando de um lugar para o outro, então provavelmente você está fazendo uma atribuição. Isso que a gente viu agora foi um algoritmo. É uma descrição numa sequência de instruções. E como vocês puderam perceber, não tem nada muito ligado a nenhuma linguagem. A gente diz que a gente tem que imprimir a maior nota, mas a gente não especifica como. Isso acontece porque a lógica do programa não muda de linguagem para linguagem. A lógica desse programa, independente da linguagem, sempre vai ser pegar a maior nota das 3 notas que a gente recebeu como entrada. Quando a gente for implementar em alguma linguagem, que a gente vai se importar em saber como é que a gente imprime a maior nota, como a gente tinha falado no algoritmo. Se você viu meu outro vídeo de como começar a programar, você vai ver que quando a gente tinha que imprimir alguma coisa lá, a gente usava console log. E entre parênteses, a gente passava o que a gente tinha que imprimir. Eu vou colocar o link do vídeo na descrição e também aqui no canto esquerdo para você poder ver quando você quiser. Não existe uma definição muito formal de como escrever um algoritmo, mas o que importa é que você consiga representar da melhor forma uma série de regras que defina bem uma sequência de operações. Vou fazer um outro exemplo com vocês aqui muito simples. Imagina uma calculadora, ela tem uma parte de adição, subtração, divisão, multiplicação, certo? Vamos fazer um algoritmo que seria só a parte de adição da calculadora. Então a gente tem 2 números e a gente quer retornar a soma. Como que a gente faz isso? Primeiramente a gente dá um nome ou não, mas eu vou colocar aqui seria soma 2 números. Desculpa a minha letra, tá, gente? Nesse nosso algoritmo a gente vai ter uma entrada que é número 1 e número 2, saída é soma. E o que a gente faz nesse algoritmo é muito fácil, a gente só retorna número 1 mais número 2. Aqui é o início, eu não coloquei antes, e aqui no final é o fim. Para dar um exemplo do laço ou for que eu tinha comentado um pouquinho atrás, eu vou mudar um pouco esse algoritmo. Em vez de eu fazer a soma somente de 2 números, eu vou fazer uma soma de uma lista de números, beleza? Então o que muda é que o meu fim não vai estar mais aqui, nem eu vou retornar o número 1 e o número 2. E minha entrada não vai ser mais número 1 e número 2, vai ser uma lista de números. E o que eu faço é, eu vou iniciar uma variável soma com valor 0. E o que eu faço é, para cada, eu coloco o número, vou colocar um setinho aqui para ficar mais simples de entender. O que eu quero aqui é, para cada um dos números da lista de números, eu atribuo o valor dele nesse número que eu estou escrevendo aqui dentro do que eu vou fazer. E aqui eu vou colocar fim para. Aqui dentro do para cada, eu vou fazer o soma, receber o valor do soma anterior mais o número atual. E depois desse fim para, eu vou fazer o retorne soma. E aqui é o fim do meu algoritmo. Agora explicando um pouquinho mais do que é esse para cada que eu escrevi aqui. Vamos supor que minha lista de números, ela seja 1 e 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é a minha lista de números. Quando entrar nesse para cada, o que vai acontecer é que esse código aqui, que está aqui escrito, ele vai ser executado 3 vezes. Mas em cada uma delas, o número vai ter um valor diferente. Primeiro o número vai ter o valor 1, depois o número vai ter o valor 2 e depois o número vai ter o valor 3. Então o que vai acontecer? Vou tentar executar aqui para vocês verem, escrevendo para vocês verem o que vai acontecer. Inicialmente o meu soma tem um valor 0. Depois eu vou executar esse código aqui uma vez. Nessa primeira execução, o número tem um valor o quê? 1, porque eu sei que na minha lista o primeiro valor é 1. Depois disso, o que eu faço? Soma vai receber o valor anterior de soma, que é esse aqui de cima. Então vai ser 0 mais o valor atual de número, é 1. Então no final disso, o que acontece? Soma passa a ser igual a 1. Então
depois dessa primeira execução do para cada, o soma tem um valor igual a 1. Na segunda execução, o número vai receber o segundo valor da minha lista, que é aqui o número 2. Número 2 aqui em cima. Então, eu recebo o número 2, minha soma vai receber o valor anterior de soma, que era 1, mais 2 atual. Então, soma passa a ser igual a 2 mais 1, 3. E na minha terceira execução, terceira vez dessa linha aqui que eu tinha comentado para vocês, vai acontecer que o número vai receber o terceiro valor da minha lista aqui em cima, que é 3. Então, vai acontecer, na linha vai ser soma, recebe o último valor de soma, que por coincidência também é 3, mais o valor atual de número, que é 3. Então, disso vai acontecer que soma vai ser igual a 6 no final. Isso tudo que eu fiz agora aconteceu nessa linha aqui, que eu estou circulando aqui para vocês. Depois que eu executar então essa linha 3 vezes, vai terminar, eu vou retornar a soma. E o valor da minha soma, depois dessa execução que eu mostrei, é 6. Então, o resultado do algoritmo, para caso minha lista de números fosse 1, 2, 3, vai ser o quê? 6. E vocês podem ver que o algoritmo está certo, porque se eu somar 1, 2 e 3, o resultado vai ser realmente 6. A gente já fez dois algoritmos, um para ver a maior nota dos alunos e um para a gente fazer uma soma de uma lista de números e de dois números. Eu vou deixar um desafio aqui e quero ver quem vai conseguir fazer. Vocês sabem o que é palíndromo? Palíndromo é uma palavra que pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda da mesma forma. Por exemplo, arara, ovo, osso, matam, mirim, ele, entre outros. E o desafio é criar um algoritmo que tem como entrada uma palavra e o retorno dele deve ser sim se essa palavra é um palíndromo e não caso essa palavra não seja um palíndromo. Vocês podem usar o for, que eu ensinei para vocês agora há pouco, pode usar a comparação, que a gente já viu no algoritmo anterior, entre outras coisas. Vai ficar a critério de vocês. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que queira saber sobre esse assunto, compartilhe com ele, que eu acho que vai ser de grande interesse. Na descrição tem o link da apostila que a gente viu aqui. E desculpa se eu falei alguma coisa muito rápido, não expliquei muito bem. Qualquer dúvida pode colocar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Meu nome é Lucian, a gente se vê no próximo vídeo.